E aí, pessoal, tudo certo? Se liga! Se porcentagem ainda parece um bicho de 7 cabeças, relaxa que essa revisão vai ajudar a gente a mandar bem a prova. Vamos descobrir juntos como esse conceito está em todo lugar e, sério, é mais fácil do que parece. Bora lá? Para começar, vamos pensar numa coisa bem do nosso dia a dia. Já repararam na conta de luz? Ou na de internet? Sabe quando vem aquela multa por atraso? Ou melhor ainda, um descontinho por pagar adiantado? Pois é a porcentagem que ajuda a gente a saber direitinho quanto estamos pagando a mais ou a menos. É a matemática aí, ó, na vida real. Ok, então vamos que vamos. Nosso roteiro aqui tá bem claro, ó. Primeiro, a gente vai ver onde as porcentagens aparecem. Depois, o que elas são de verdade. A gente vai ver também as diferentes caras que elas têm, como calcular, e no final, botar a mão na massa com alguns desafios. Tudo bem organizadinho para ninguém se perder. Beleza, chegamos na primeira parte. E aqui a gente vai ver que porcentagem, olha, não é coisa só de prova ou de livro de matemática, não. Elas estão por toda a parte e a gente vai ver como. E que tal este exemplo, hein? A porcentagem está literalmente dentro da gente. É isso mesmo. Cerca de 70% do nosso corpo é pura água. É um número enorme, né? E super importante para a nossa saúde. Tá, mas o que significa 70% na prática? É bem simples, na verdade. Pensa assim, se uma pessoa pesasse exatamente 100 quilos, 70 quilos desse peso seriam só de água. A porcentagem serve para isso, sabe? Para ajudar a gente a entender essa parte dentro de um total. Certo. Agora vamos direto pro coração da coisa. Afinal, o que é porcentagem? O próprio nome já entrega uma dica e tanto, viu? Então, a ideia principal é esta aqui, ó. Porcentagem é sempre uma parte de 100. A palavra porcento quer dizer literalmente por 100 ou dividido por 100. É como se fosse uma fração especial, onde o número de baixo, que a gente chama de denominador, é sempre 100. E isso ajuda um monte na hora de comparar as coisas. E o conceito é bem simples, de verdade. Pensa que o total de qualquer coisa, pode ser o nosso corpo, uma pizza inteira, a bateria do celular cheia, esse total é sempre os 100%. A porcentagem, então, é só o pedacinho desse total que a gente está olhando. Beleza, vamos em frente. Agora a gente vai ver como a porcentagem pode meio que se fantasiar, sabe? Ela aparece de jeitos diferentes, mas no fundo quer dizer a mesmíssima coisa. Olha só esse dado aqui, que saiu numa notícia de jornal. 1 em cada 4 adolescentes no Brasil é dependente de internet. 1 em cada 4. Essa é uma maneira de falar sobre uma parte de um grupo, né? Mas como que a gente transforma isso em porcentagem? É o que a gente vai ver agora. Fica bem fácil de visualizar. Imagina um grupo de 4 pessoas. Se uma delas se encaixa nessa descrição, ela é 1/4 do grupo, certo? E 1/4 de 100 é 25. Ou seja, 1 em 4 é a mesma coisa que 25%. Esse gráfico aqui não deixa dúvida, né? E é aqui que a mágica acontece. A gente conecta tudo. 1 em 4 é a fração 1/4. Se a gente dividir 1 por 4 na calculadora, dá 0,25. E 0,25 é a mesma coisa que 25%. Olha só que legal. Fração, número decimal e porcentagem. São só 3 jeitos diferentes de dizer a mesma coisa. Ok, agora que a gente já entendeu o que é e as diferentes caras que a porcentagem tem, bora para a parte prática. Como fazer as contas. E podem acreditar, é bem mais simples do que parece. Então, o primeiro método. Ele funciona super bem quando o número de baixo da fração, o tal do denominador, é amigo do 100, sabe? Tipo 4. O que a gente faz? Primeiro, divide 100 por 4, que dá 25. Guarda esse número. Agora, a gente multiplica tanto o número de cima quanto de baixo por esse 25. A fração 3/4 vira 75/100. E se é 75 por 100, pronto, é 75%. Moleza, né? Ah, mas e se o número de baixo não for amigo do 100? Sem pânico, esse segundo método aqui é tipo um coringa, serve para qualquer fração. O lance é só dividir o número de cima pelo de baixo. Usando o exemplo 1/4 de novo. 1 dividido por 4 dá 0,25. O que a gente faz com esse número? Só multiplicar por 100. E 0,25 vezes 100 é 25%. Esse método é tiro e queda, não tem erro. Show! Agora que a gente já tem as ferramentas, chegou a hora de colocar mão na massa. Vamos aplicar tudo isso que a gente aprendeu para resolver um problema de verdade.
Lembram daquela informação lá do começo que 70% do corpo é água? Então, se uma adolescente pesa 50 quilos, quantos quilos de água tem no corpo dessa pessoa? É um desafio bem prático. A conta é bem direta, olha só. A gente quer calcular 70% de 50 quilos. Uma dica de ouro. Em matemática, a palavrinha de quase sempre significa multiplicação. Então a gente transforma 70% na fração 70 sobre 100 e multiplica por 50. E o resultado dessa conta é 35. Ou seja, dos 50 quilos totais, 35 quilos são só água. Incrível, né? E é isso. A gente viu como a porcentagem é uma ferramenta super poderosa para entender o mundo ao nosso redor. Desde os descontos nas lojas até a água dentro do nosso corpo. Agora a pergunta final é: com um conceito mais claro na cabeça, onde mais dá para encontrar porcentagens no dia a dia? Fiquem de olho, comecem a reparar. A matemática está em todo lugar. Valeu e até a próxima!